pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e irmã e mãe. E Emmanuel intitula o seu comentário Familiares. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa diário, esse momento em que nós nos encontramos rapidamente, abrindo um espaço na nossa mente, no nosso coração, para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre a importância da família para o nosso crescimento espiritual. A família é importante por vários aspectos, mas eu gostaria hoje de enfocar, de direcionar a nossa reflexão para o papel que a família tem no nosso crescimento espiritual e como nós podemos lidar melhor com essas situações que às vezes a gente não compreende, que acontecem no seio da nossa família, às vezes com pessoas que a gente encontra dentro da consanguinidade e que têm posturas, comportamentos que às vezes nos ferem, não é como a gente esperava, nos frustram um pouquinho, e a gente hoje vai refletir um pouquinho sobre isso. A questão é que quando nós estamos buscando crescer, nos aperfeiçoar, conquistar novas posições, do ponto de vista material, tá? Vamos começar aqui no nosso dia a dia, naquilo que a gente está mais acostumado a ver. Não é natural que, antes que a gente consiga essas posições, que a gente tenha que ir para a escola, tenha que aprender lições, o médico tem que ir para a faculdade, cursar as cadeiras específicas, treinar as habilidades, o engenheiro, o advogado, todas as outras profissões. Então tem assim, lições que a gente precisa aprender. Às vezes mesmo quando a pessoa não vai para a faculdade, ela se dedica a outra atividade que tem tanto valor quanto, mas ela precisa aprender alguma coisa. Ou seja, a lição, o aprendizado precede a conquista. Precede aquele momento em que nós de fato alcançamos uma posição, alcançamos um espaço de trabalho, e a mesma coisa acontece do ponto de vista espiritual. Se nós queremos posições de espiritualidade, se a gente quer crescer espiritualmente, nós também precisamos passar pelas lições naturais que nos habilitam a alcançar esses patamares mais elevados. E a instituição mais importante que nos favorece, que nos possibilita esse crescimento é, sem sombra de dúvida, a família. E a partir dessa perspectiva, existem dois elementos que nós devemos considerar quando nós estamos buscando crescimento espiritual, correlacionando esse crescimento espiritual com a família, com a escola família. O primeiro deles é que não vale a gente abandonar as responsabilidades domésticas, as responsabilidades no contexto familiar, com a pseudo-desculpa da gente se dedicar a conquistas espirituais mais elevadas. Porque nós não podemos abandonar a escola a pretexto da gente ter conquistas que é exatamente na escola que a gente vai ter a base que vai nos habilitar a essas conquistas. É como se a pessoa ela fugisse, por exemplo, da academia a pretexto de ganhar uma forma física mais saudável. Não vai dar certo, né? Ela abandonasse os exercícios a pretexto de conquistar uma forma física mais adequada. Não vai funcionar. E isso é muito importante porque às vezes as pessoas elas buscam essa atividade social, atividade religiosa e se esquecem de que é fundamental que os nossos compromissos domésticos, que a nossa presença em casa, que a nossa lide, o nosso contato com os nossos familiares aconteçam na medida e na quantidade necessária. Porque nós não podemos avançar em conquistas espirituais sem que a gente tenha cumprido o nosso papel no seio da família. Eu me lembro de uma situação que conversava com uma pessoa há alguns meses atrás, um senhor, já na fase dos seus 45, 50 anos, e ele me dizia com muita tristeza pelos problemas que ele havia passado, pelos descaminhos que ele havia tomado na vida, pelos equívocos que ele havia cometido. E diante daquela narrativa, ele buscando alguma orientação, eu procurei um pouco mais fundo para entender
qual de fato tinha sido a origem, e eu percebi um vazio muito grande em relação à figura paterna e à figura materna. E indagando, levando a conversa um pouco mais a fundo, eu perguntei, escuta aí, como é que foi seus pais, sua família, como é que você lidou com isso, como é que era a sua infância? Ele falou, não, Saulo, eu não posso reclamar dos meus pais, não. Meus pais eram pessoas muito boas, meus pais se dedicavam a ajudar todo mundo. Eu falei, nossa, que interessante, como é que era isso, né? Como é que eles faziam? Não, meus pais estavam quase todas as noites no centro espírita, estavam lá se dedicando à caridade. No final de semana, eles iam fazer sopa, ajudar as pessoas. E eu olhei e falei assim, e quando é que eles ficavam com você? Ele falou, não, Saulo, muito pouco, porque eles tinham muitos afazeres religiosos, sociais, e ficavam um pouco em casa. Eu falei, olha, seus pais podem ter cumprido determinados elementos lá fora, mas eles foram, com relação a você, negligentes. Ele tomou um susto, porque ele tinha idealizado a imagem dos pais como aquelas boas pessoas que de fato deveriam ser ajudando os outros externos, mas em relação à família haviam sido profundamente negligentes. Então esse elemento é importante que a gente não desconsidere quando nós estivermos organizando a nossa agenda, programando o nosso tempo, assumindo responsabilidades. Ou seja, dediquemo-nos a atividades sociais que nos forem possíveis, auxiliemos ao próximo externo no limite das nossas possibilidades, mas não esqueçamos os compromissos que nós temos dentro do campo da nossa família, a pretexto de auxiliar aqueles que estão de fora. Esse é um equívoco tremendo. E esse equívoco ele é tão grande que o segundo elemento ele deixa isso evidente. Porque, do ponto de vista espiritual, existem fatores que endereçam melhor aquilo que nós precisamos conquistar, ou seja, as lições que nós precisamos aprender. Aquelas que, de fato, são a nossa carência, a nossa fragilidade, a nossa dificuldade, e não raro é no seio da família que nós temos essa oportunidade de aprendizado. Principalmente porque as pessoas que nos conhecem de fora, e é muito natural que isso aconteça, que não tem aquela relação de intimidade com a gente, elas percebem aqueles poucos momentos que a gente passa com elas, que a gente se comporta bem, de maneira adequada, cordata, a gente é polido, né? E já não aconteceu com vocês? Às vezes você está numa situação de ter alguém de fora que te conheça, e às vezes as pessoas falam assim, mas você é assim, eu admiro tanto. Aí de repente tem um filho, uma esposa ali do lado, e dá uma olhadinha e fala assim, eu sei bem como é que é, lá em casa não é tudo isso não. E a pessoa tem razão, porque a família, ela provê um elemento que não existe nas outras relações, que é o da intimidade, da proximidade. E essa intimidade, essa proximidade, desvela aspectos da nossa personalidade que não raros são aqueles que nós precisamos trabalhar com mais intensidade. Ou seja, nós podemos encontrar em cada membro da nossa família uma matéria específica de crescimento espiritual. Um vai nos ensinar a capacidade do perdão. Outro vai nos ensinar a capacidade da tolerância, da aceitação da diferença. Outro vai nos ensinar o valor da fraternidade, da cordialidade. Outro ainda vai nos trazer a oportunidade do cuidado, do zelo, da atenção, do carinho. Outro vai nos pedir a matéria específica do silêncio. Cada membro da nossa família, não tenhamos dúvida, é uma aula de espiritualidade. É uma matéria que nós precisamos aprender, a gente precisa passar pelo menos com nota mínima, o que significa manter relações saudáveis, relações fraternas, não relações de submissão, isso não tem nada a ver com a gente se submeter ao outro, mas a gente aprender assim, qual é a lição, qual é o ensino que essa pessoa está me trazendo. Às vezes é algo que tem que ser fortalecido em nós, às vezes é algo que a gente tem que praticar. Então olhar para a nossa parentela
para a nossa família mais próxima, mais ampla, identificando em cada um deles esses elementos que em nós precisam ser desenvolvidos, é reconhecer a relevância da família. E por isso que a gente se afastar da família com a pseudo justificativa de atendermos aos de fora é um grande equívoco, porque a gente vai estar tentando lá fora se apresentar de uma determinada forma, nada de errado com isso, mas a lição mais importante é aquela que nós poderíamos ter dentro do campo da nossa família. Por isso, não sejamos negligentes em relação a essa grande oportunidade que a vida nos dá de, no convívio familiar, crescermos, progredirmos e nos aperfeiçoar. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 35, e nos diz: Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e irmã e mãe. E Emmanuel intitula o seu comentário Familiares. Parentela, Instituto Primário de Caridade. Fora do lar é possível o sossego da consciência, distribuindo as sobras de dinheiro ou de tempo, aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Nada difícil suportar o agressor desconhecido, que raramente conseguiremos rever. Nenhum sacrifício em amparar o doente largado na rua, a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. É aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós que, de vez em vez, desembolsamos sorrindo pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Anseias por encargos sublimes, queres a convivência das entidades superiores, sonhas com as posses de dons luminescentes, suspiras pela ascensão espiritual? Contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de ações que, às vezes, nos detém o passo por tempo enorme, no esforço da repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes, num a paciência, noutro a lealdade, e ainda em outros o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. A pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Ainda mesmo ao preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz em perpetuidade de regozijo na família maior. Uma bela página de Emmanuel nos ajudando a compreender esse instituto sagrado, sublime de educação que é a família. E o desafio para hoje é a gente fazer um mapeamento da nossa família com outro olhar. Nós vamos identificar hoje em cada companheiro, companheira, em cada pessoa que faz parte das nossas relações familiares, qual a lição que eles nos convidam a aprender. O que é que eles nos pedem para desenvolver. Então a gente vai olhar com um pouquinho mais de atenção para os nossos familiares, pode olhar assim meio de lado, né? Mas pensar qual é a lição. Às vezes um filho vai nos pedir a tolerância em relação à diversidade,
uma filha vai nos convidar ao entendimento do processo de amadurecimento, um companheiro, uma companheira vão nos convidar ao entendimento de o silêncio, outros de amizade, outros da firmeza, outros da brandura. Mas a gente vai fazer um mapeamento hoje da nossa família como sendo essas matérias nas quais nós estamos matriculados na escola da vida e sem as quais nós não vamos conseguir crescer, evoluir espiritualmente, em profundidade, com base, se nós não aprendermos essas lições. Então fica aqui o desafio para a gente fazer o mapeamento consciente dessa escola em que a vida nos situou. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar em nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá.